Será que Satanás, disfarçado de serpente, entrou no jardim do Éden e se tornou mais do que apenas um tentador para Eva? A história de Adão e Eva é um alicerce da fé cristã, mas algumas interpretações tomam um rumo diferente. Hoje, vamos mergulhar na controversa teoria da semente da serpente e ver se a Bíblia oferece alguma verdade à ideia de que Satanás teve, digamos, um encontro físico com Eva. Prepare-se, porque estamos prestes a explorar essa teoria intrigante e controversa. Primeiro, vamos entender o que propõe a teoria da semente da serpente. Essa teoria sugere uma reviravolta dramática na história de Adão e Eva. Ela propõe que a serpente não era apenas um animal astuto, mas o próprio Satanás disfarçado. Os defensores da teoria encontram suporte em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que descreve a serpente que engana todo o mundo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eles acreditam que este título se aplica à serpente no Éden. No entanto, é importante lembrar o caráter simbólico e apocalíptico de Apocalipse, que não deve ser interpretado como um relato histórico literal. Vamos agora explorar um encontro proibido além das palavras, que é um dos pilares dessa teoria. A teoria se apoia na palavra conhecer, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. E Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Os defensores argumentam que isso sugere um encontro sexual entre Eva e a serpente. A palavra hebraica usada, yadá, pode se referir a relações sexuais em outros contextos bíblicos, como em Gênesis capítulo 19, versículo 8. Tenho 2 filhas que nunca tiveram relações com o homem. Vou trazê-las para vocês, e façam com elas o que quiserem. Mas não façam nada a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. No entanto, o significado de conhecer neste contexto é um ponto de discórdia. Em hebraico, yada tem um significado mais amplo, abrangendo várias formas de conhecimento, não apenas conhecimento sexual. Aqui, pode simplesmente significar que Adão e Eva ganharam um novo tipo de consciência após desobedecer a Deus. E quanto a Caim? A teoria sugere que, devido a esse suposto encontro, Caim se tornou descendente de Satanás e não de Adão. Eles acreditam que o tratamento contrastante de Caim e Abel reflete essa diferença de origem. No entanto, a Bíblia não conecta diretamente as ações de Caim à sua linhagem. Gênesis capítulo 4 se concentra nas próprias escolhas de Caim que o levaram pelo caminho errado. Mas há desafios à teoria da semente da serpente que precisamos considerar. Embora a teoria encontre potenciais links na Bíblia, é crucial considerar alguns desafios. Primeiro, a teoria se apoia em interpretações específicas de palavras e símbolos, muitas vezes ignorando o contexto mais amplo. Em segundo lugar, não há evidências bíblicas diretas que suportem a ideia de um encontro sexual entre Eva e a serpente. A ênfase de Gênesis está no ato de desobediência da humanidade e suas consequências duradouras. Agora, vamos compreender a mensagem central de Gênesis, dando um passo atrás dessas interpretações e mergulhando na mensagem central que a Bíblia transmite através da história de Adão e Eva. Esta história serve como uma base para entender a relação da humanidade com Deus. A teoria se apoia na ideia de que a serpente era o próprio Satanás disfarçado. No entanto, Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 28, nos pinta um quadro diferente. Criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominionem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Este trecho detalha Deus criando humanos, homem e mulher, depois de criar vários animais, incluindo coisas que rastejam, que potencialmente englobam serpentes. Esta linha do tempo cria uma barreira lógica se a serpente fosse Satanás possuindo um animal, já que a serpente ainda não teria sido criada para ele tomar controle. A ênfase em Gênesis está no ato de desobediência da humanidade e suas consequências duradouras. Deus havia dado instruções claras no jardim do Éden e a escolha de Adão e Eva de comer o fruto proibido resultou em sua expulsão. Este ato marcou um ponto de virada, introduzindo o pecado e a separação da presença de Deus. Além disso, precisamos refletir sobre o verdadeiro enfoque da história. A história de Adão e Eva não é apenas sobre um fruto proibido e uma serpente astuta. É uma história sobre a condição humana, nossa capacidade de escolha e as consequências de nossas ações. Ela também estabelece o fundamento para o plano redentor de Deus para a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículos 23 a 24, lemos: Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Os detalhes específicos da tentação, a serpente ou o próprio fruto se tornam menos importantes no grande esquema das coisas. O foco está no ato de desafiar a vontade de Deus. Esta história nos lembra que todos temos a capacidade de fazer escolhas e que essas escolhas têm consequências. O conceito de pecado original surge desse ato de desobediência no jardim. Não se trata de um ato específico cometido por Adão e Eva, mas da tendência humana inerente de desobedecer a Deus, transmitida através das gerações. Romanos capítulo 5, versículo 12, afirma: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Apesar disso, a história também nos oferece uma mensagem de esperança e redenção. Embora todos herdem essa tendência ao pecado, a Bíblia também oferece uma mensagem de esperança através do plano redentor de Deus. O relato de Adão e Eva não é apenas sobre um fruto proibido e uma serpente astuta. É uma história sobre a condição humana, nossa capacidade de escolha e as consequências de nossas ações. Ela também estabelece o fundamento para o plano redentor de Deus para a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículos 23 a 24, lemos: Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Os detalhes específicos da tentação, a serpente ou o próprio fruto se tornam menos importantes no grande esquema das coisas. O foco está no ato de desafiar a vontade de Deus. Esta história nos lembra que todos temos a capacidade de fazer escolhas e que essas escolhas têm consequências. O conceito de pecado original surge desse ato de desobediência no jardim. Não se trata de um ato específico cometido por Adão e Eva, mas da tendência humana inerente de desobedecer a Deus, transmitida através das gerações. Romanos capítulo 5, versículo 12, afirma: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram. Ainda assim, precisamos considerar as interpretações alternativas. A teoria da semente da serpente apresenta uma interpretação intrigante, mas focar na mensagem central oferece uma compreensão mais profunda do significado da história. Então, Satanás teve um encontro físico com Eva? A Bíblia não oferece evidências para apoiar essa afirmação da teoria da semente da serpente. O foco da história está no ato de desobediência e suas consequências, não na natureza específica da tentação. Diferentes interpretações podem existir, e isso é aceitável. A beleza da Bíblia está em sua riqueza e espaço para a exploração. Se você está curioso, mergulhe mais fundo nas Escrituras e nos ensinamentos cristãos. Faça perguntas, discuta com outros e forme seu próprio entendimento. Afinal, a mensagem central da história de Adão e Eva é sobre pecado e redenção. Ela nos lembra da capacidade humana para desobedecer, mas também do amor duradouro de Deus e do plano para nossa salvação. Para refletir sobre o impacto duradouro da história de Adão e Eva, é essencial reconhecer a complexidade e a profundidade dessa narrativa. Ela não apenas estabelece o cenário para a condição humana e a introdução do pecado no mundo, mas também destaca a necessidade contínua de redenção e restauração. Através de Cristo, Deus oferece um caminho de volta à comunhão com Ele, reafirmando seu amor inabalável e seu plano de salvação. Independentemente das interpretações ou teorias que surgem ao longo dos tempos, o núcleo da mensagem bíblica permanece. A relação entre Deus e a humanidade é fundamentada em amor, escolha e consequências. E enquanto exploramos essas histórias e teorias, somos chamados a buscar a verdade com corações abertos e mentes curiosas, sempre retornando ao amor redentor de Deus como nosso guia e esperança. Como seguidores de Cristo, é vital continuar buscando a verdade nas Escrituras, orando por discernimento e discutindo nossas descobertas em comunidade. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação, e ao explorarmos suas profundezas, encontramos respostas para nossas perguntas e conforto para nossas almas. Ao abordar teorias como a semente da serpente, que são controversas e desafiadoras, devemos manter uma postura de humildade e abertura, sempre prontos para aprender e crescer em nossa fé. A história de Adão e Eva não é apenas um relato antigo, mas uma narrativa viva que continua a impactar nossas vidas e nossa compreensão do mundo. Que possamos sempre buscar a verdade com diligência e fé, confiando que Deus, em sua infinita sabedoria, nos guiará em nossa jornada espiritual. Finalmente, ao caminharmos na fé, que possamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras nos convidam a confiar em Deus e a descansar em sua promessa de redenção e paz. Em meio às dúvidas e desafios, encontramos esperança e direção na presença constante de nosso Senhor e Salvador. Espero que este texto tenha proporcionado uma compreensão mais profunda e rica da história de Adão e Eva e das diversas interpretações que ela pode suscitar. Gostaria de saber sua opinião. Este vídeo lançou luz sobre a história de Adão e Eva? Quais outros tópicos bíblicos você gostaria que explorássemos? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes sobre a Palavra de Deus. Que Deus abençoe sua jornada de fé e sua busca pela verdade.